nem correntes, montes ou barreiras te impedirão, pois tens todo o poder. Os mortos vivem e os que estão perdidos serão restaurados, tens todo o poder. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí, dá um glória a Deus bem alto. Aleluia, glória a Deus. Vamos nos pôr de pé? Quem tem Jesus tem que ser feliz, irmãos. Trombudo é coisa do capeta. O crente tem que ser feliz em todo momento. Se está em prova, tem que ser feliz, porque Deus está preparando para algo maior. Se está em bênção, tem que estar feliz para agradecer Ele pelas bênçãos. Então, crente tem que estar sempre com o sorriso Colgate. Feche seus olhos. Primeiro é com você, Satanás. Você não tem poder sobre nós. Você até tenta, mas em nome de Jesus, você não tem poder. Então nós declaramos vocês todos os demônios, legiões, amarrado, amordaçado e sem força, em nome de Jesus. Pega tudo que é de vocês, tudo, ensaca, põe nas costas e bate retirada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por tudo que tem feito por nossas vidas, Senhor. Muito obrigado mesmo, ó Pai. Obrigado pela oportunidade de estar aqui na Tua casa, Senhor, te louvando, te engrandecendo, te agradecendo, Senhor. Muito obrigado. E, Senhor, muito obrigado também, por mais que nós somos pecadores, erramos, mas assim ainda o Senhor tem nos abençoado, porque tentamos fazer o melhor para Ti. E aqui estamos na Tua casa, Senhor. Saímos dos nossos lares para vir aqui, ó Pai, te louvar, te buscar e aprender mais de Ti, Senhor. Então, muito obrigado mesmo, Senhor, por tudo que tem feito, ó Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, eis-nos aqui, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, nos abraça, nos toca, nos ensina. Fale conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Davi, põe para mim Lucas 15, de 11 a 24. Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Todo mundo conhece de cor isso aí, né? Mas vamos ler. Certo dia o mais moço disse ao pai: pai, quero que o senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidades. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar de porcos. Ali com fome ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome.
vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu e abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar. Porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. O filho ali tinha de tudo. Morava com os pais, tinha amor, carinho, alimento, casa. Aí ele quis a parte dele e se afastou do pai. Gastou tudo que tinha, toda a sua herança. Foi para a miséria, passou fome, frio, dormiu no relento, no chão, comeu junto com os porcos. Por quê? Ele se afastou do pai. Voltando-se ao pai, o pai abriu os braços, o recebeu e ele teve tudo de volta. Carinho, amor, comida, um lar. E é isso que acontece quando nós começamos a nos afastar de Deus. Nós ficamos mais perto dos porcos. E de quem que é os porcos? De Satanás, do inimigo. Muitas vezes a gente, eu não vou na igreja não, mas eu tenho Deus no meu coração, vou ficar em casa mesmo. Aos pouquinhos está se afastando do Pai. E quando a gente se afasta do Pai, está chegando perto de quem? De quem? Dos porcos. Então, irmãos, cada dia que passa a gente tem que chegar mais perto de Deus, porque o inimigo, ele está tentando de tudo para nos afastar. Ele quer ganhar, ele já sabe, perdeu, ele quer ganhar quanto mais almas para o lado dele, tirar das igrejas. E as igrejas hoje, até ouvi uma pregação hoje, de um pastor dizendo que essa nossa geração hoje está sendo a pior geração de crentes, está mais frouxa. Ele falou assim que está errado a gente falar que nós estamos vivendo a geração do avivamento, porque a nossa geração está sendo a pior, a mais frouxa. Cadê que você tem convidado mais gente para vir para a igreja? Cadê que cada culto que você vem, você traz um visitante? A gente não está fazendo isso. Até, vamos na igreja, não vai não, beleza, então depois. A gente não está chamando. A gente está achando frouxo. E com isso, com a gente sendo frouxo, a gente corre até o risco de se afastar do Pai e chegar mais perto dos porcos. Então, irmãos, a gente tem... Deus até já tocou na carne para fazer
que nós estamos fazendo aí, chegar meia hora mais cedo, estar orando, batalhando. E é isso que as igrejas têm que fazer mesmo. A gente tem que chegar mais próximo do Pai, irmãos. Vamos pegar mais firme. A gente tem que sempre, Deus tem tocado isso esses dias para falar, né? Porque a volta de Cristo está perto. A gente vê todos os acontecimentos aí. Igrejas sendo formadas, está aumentando o número de igrejas, mas quantas igrejas erradas? Sempre aparece para mim na rede social, né, uns tipos de igreja aí com uns tipos de pessoas falando que é de Deus, mas você vê que ali é obra de Satanás para tirar pessoas de uma igreja certa e colocar numa errada. Você vê que ali pastores de terno e gravata usando sandália de mulher e batom. É de Deus isso? Não tem como, irmãos. Até tem uma parte da Bíblia que Jesus fala, né? Que muitos dirão que que é Ele, que virão pessoas falando que é Jesus, mas é o que está acontecendo nas igrejas. O que é a igreja? É o corpo de Cristo. E um corpo de Cristo falando que ali a palavra dele está sendo levada, mas com pessoas que não é de Deus em cima de um altar. Então nós temos que pegar mais firme, batalhar mais, para não deixar Satanás plantar semente em nós, irmãos. Porque a gente acha que não, mas qualquer um de nós aqui, se ficar frouxo, pode desviar e você nem vê. E você chega perto dos porcos. Amém? Glória a Deus. Antes da gente estar louvando, vamos nos pôr de pé novamente, vamos fazer mais uma oração. Senhor, aqui, ó Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, e lhe pedimos, ó Pai, uma unção, que o Senhor venha ungir cada um aqui, ó Pai, e capacitar cada um de nós, para sermos ferramentas Tuas, Senhor, para que o Senhor possa nos usar, ó Pai, para levar a Tua palavra a quem precisa, para que o Senhor possa nos usar, ó Pai, para pescar almas perdidas, Senhor. Usa-nos, Senhor, leva-nos às pessoas necessitadas da Tua palavra, leva-nos a pessoas que têm sede da Tua palavra, mas por algum motivo não consegue vir até a Tua casa, precisa de um incentivo. Então usa-nos para isso, Senhor, como o Senhor nos usou ontem para ir até aquele sítio, levar aquela palavra àquele casal, ó Pai, e fazermos eles aceitar a Ti como o único e suficiente Salvador. Então usa-nos, Senhor, prepara mais a gente aqui, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que desça uma unção sobre a vida de cada um aqui nesta noite, ó Pai, que venha, Senhor, transformar as nossas vidas também, ó Pai, nos dê sabedoria na Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém? Toda a honra, Senhor, toda a glória, nós damos a Ti, Deus. Tu és a nossa rocha, Pai, a nossa fortaleza, o nosso auxílio. Aleluia. Fala assim, obrigado, Jesus. Fala assim, em nome de Jesus, eu estou aqui reunido com meus irmãos. Diga assim, diabo, solta o que é meu, pega o que é seu e se retire, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, querido? Dá uma salva de palmas para Jesus.
Louvado seja teu nome, Jesus. Glória a Deus. Vamos ter um momento de gratidão a Deus, né? Nós sempre temos que, nunca podemos esquecer, todo dia, estar agradecendo a Deus. Nós não vamos ter tempo para agradecer por tudo que Deus nos faz, mas nós devemos todos os dias estar lembrando de coisas que Deus fez, né, e faz, né? E a principal dela é que nós nascemos, né? Nós existimos com o propósito de sermos filhos de Deus. Então, você pode ter inúmeros problemas, você pode estar com a vida todinha desgramada, né, desgraçada, mas você existe, né? Você existe, Deus te ama, e Deus tem um propósito na tua vida. Então, só isso, né, nós já devia ter uma dificuldade muito grande de não ser grato. De não ser grato. Eu já vi testemunho assim de pessoas, né, que não tinha perna, não tinha pé, não tinha braço, não tinha mão, né? Mas o cara era muito grato. E por que ele era grato? Né? Porque se ele confiar em Jesus, um dia, né, ele vai partir dessa vida e ele vai morar com Jesus no céu. E lá ele vai ter perna, vai ter braço, vai ter tudo, né? E para sempre. Então, só de existir, nós já somos muito felizes. Devemos ser muito gratos. Amém, querido? Glória a Deus. Então, vamos agradecer? Senhor, nós queremos agradecer Deus, por o Senhor Deus ter nos permitido de nós nascermos, Pai. De nós existirmos. Nós te agradecemos, ó Deus. Agradeça aí, querido. Vai agradecendo por coisas na tua vida. Teu coração vai falar com você agora do que é que você deve ser grato a Deus que você não tem sido grato. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor. Porque Deus, o Senhor, Pai, tem um propósito na nossa vida. O Senhor não criou nós, Pai, a sua imagem, a sua semelhança à toa. Por isso, Deus, eu quero te dar graça, Senhor. Quero te dizer, Deus, que toda a glória, toda a honra é tua, Pai. Quero te agradecer, Deus, do Senhor não ser um Deus, Pai querido, que nos elimina. O Senhor não elimina nós, ó Deus querido, por sermos ingratos, por não darmos glória a Ti, por não estarmos, Deus, na Tua presença como deveríamos estar. Te agradeço, Deus, pela Tua bondade, paciência, misericórdia. Eu te agradeço, Pai. Pai, eu te agradeço, Deus querido, por toda a provisão, Deus, que o Senhor nos dá, que nos sustentou, que nos fez nós estarmos aqui, Pai, vivo, respirando. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, Deus, pelos meus pais, pelos meus irmãos, pela minha família, que o Senhor usou, Deus, para me sustentar quando eu não tinha base, quando eu não tinha força, quando eu não tinha, Pai querido, nem tamanho, nem altura, nem educação, Pai. O Senhor usou a nossa família, Pai. Eu te agradeço, Deus, por ter feito nós nascer, Pai querido, numa casa, com pai, com mãe, com irmãos. Te louvo, te agradeço, Pai, porque desde pequeno, Pai, o Senhor nos protegeu do frio, da fome, da vulnerabilidade, Pai, física. Deus, o Senhor é bom, Pai, o Senhor é misericordioso, o Senhor é grandioso, Pai. Eu lhe agradeço, Pai querido, porque o Senhor, Pai querido, no momento mais difícil da nossa vida, nos momentos mais terríveis da nossa vida, Pai, o Senhor colocou filhos teus, Pai, para falar do teu grande amor para nós. O Senhor usou, Pai querido, filhos e filhas teus, Senhor, para trazer o evangelho até a nossa vida, até a nossa casa. O Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor é grandioso. O Senhor é poderoso. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor providenciou um lugar, Pai, para nós estarmos, Deus querido, buscando a Ti, Pai. Se esse lugar não existisse, Pai, o Senhor tem muitos lugares, Pai. E
todo lugar, para que tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, Pai, que sabe chamar a tua presença, Deus, ali é um bom lugar para a gente estar. Eu te louvo, Pai, porque o Senhor é um Deus muito bom, Pai. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Pai. O Senhor tem para nós, Pai, bênçãos, Pai, muitas bênçãos, e bênçãos também eterna, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, Pai. Louvado seja teu nome, Pai. Aleluia. Só que não tem nada melhor, Pai, do que a tua presença. Nada. Nada se compara, Pai, à tua presença. Eu quero ter um coração mais grato, Pai. Quero ter uma igreja, Pai, que o coração dessa igreja seja muito grato a Ti, Pai. Mas só com uma intenção, Pai. Só com uma pretensão, Pai. Intenção. Atrair a Tua presença. Queremos Te agradar, Pai. Porque nós queremos a Tua presença. Não queremos importar, Pai querido, se a multidão vem, se não vem. Mas queremos, Deus, se importar, Pai, com a Tua presença. Aleluia. Aleluia. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar nas Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra. Tua glória. Tua glória enche minha vida, Senhor. Glória a Ti, Senhor. Aleluia. 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 Glória a Deus. Para começar nosso culto, eu quero ler Salmos 91. Eu quero falar essa noite, pretendo falar, sobre como é bom ter cobertura, né? Mas uma coisa que você tem que saber, que não é um homem que te cobre, mas é um sistema de Deus que te cobre. Porque Deus opera através do sistema dele, né? E Deus tem uma igreja na terra. E a igreja, ela tem toda a autoridade, todo o poder, né? Quando Jesus falou assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Só que quem é que opera na igreja? Não é o pastor. Né? Quem opera é Deus. Não é os membros. Quem opera é Deus. Quanto mais nós entendermos que nós não somos nada, nós não somos protagonista. O protagonista é o Espírito Santo, ele só precisa de um corpo, né? De uma alma ali submissa a ele, para que ele possa operar através do homem, porque Deus estabeleceu autoridade à terra para o homem. Então, quando os apóstolos seguiam Jesus,
Jesus falou para ele assim, ó, vou dar poder para vocês ressuscitar morto, para vocês destruir toda a obra do diabo, pisar na cabeça da serpente, do escorpião, nada vos causará dano. E quando eles começaram a fazer isso, na realidade, eles já não existiam mais. Quem existia neles daquele momento em diante era o Senhor. Pedro foi revestido do poder de Deus, entende? Mas ele foi mudado, a cabeça dele mudou. Ele não era mais pescador de peixe, ele era pescador de homens. Ele tinha outra maneira de pensar, outra maneira de viver, todos eles. Né? Eles não eram mais aqueles aprendizes, eles eram homens transformados. Transformados em nova criatura. Transformados em filhos de Deus. Né? E aí, né, quando nós vemos que até a sombra de Pedro curava os enfermos. Mas não era Pedro que curava os enfermos. O que era que curava os enfermos? A sombra de Pedro. Não era Pedro que curava. Então, uma coisa que nós temos que saber, né, o que opera em nós é a presença de Deus. E Deus, ele instituiu a igreja como, né, a autoridade suprema. Quando ele fala assim, quando 2 ou 3 de vocês concordarem em qualquer coisa. Então, para você ter a proteção de Deus, uma coisa que você precisa saber. Você tem que fazer parte da família de Deus. Se você não for da família de Deus, você não é de Deus. E nós vamos ver vários versículos bíblicos falando como que o diabo age. O diabo anda ao nosso redor, buscando quem ele possa tragar. Mas ele não pode tragar se você estiver num grupo, numa igreja. Ele não pode. Agora, uma coisa que você precisa saber. A igreja de Cristo, ela não é física só. Entende? Físico é o fruto de algo que está acontecendo na tua mente, no teu coração. Se você for uma pessoa que não está amando a tua igreja, gostando de estar nela, pagando um preço por ela, e você está aqui, né, achando ruim, não gostando mais da liderança, do pastor, não, você está com um problema no coração, o diabo, ele já te raptou, ele te roubou. Entende? Então você não é mais daquele grupo. Logo, se você não é daquele grupo, o que você é ali? Você é o que a Bíblia fala, você é uma ovelha negra, você é um cabrito. A Bíblia fala que você é um lobo vestido de ovelha. Se você não tiver... Então, quando Satanás quer te tirar do bando, ele não quer tirar você só fisicamente, ele vai tirar você espiritualmente. Como que Deus entra na tua vida? Diga comigo, Deus entra na minha vida, fala aí. Pelo pensamento. Pensamento, querido, é quando você tem um novo pensamento, você está tendo uma nova vida. Você pode ver que pensamento ele é tão importante que você pode estar diante de um problema que está destruindo você emocionalmente. Um psicólogo, um pastor, uma ideia nova faz você ver aquilo com outros olhos, né? Ver aquilo de uma maneira diferente e você consegue ver até uma oportunidade. Aí aquilo que estava te destruindo, te cria um ânimo. Então isso é converter. Isso é conversão. Quando a Bíblia fala assim, ó, alegrai-vos, está falando ali por quê? Porque você está numa situação de tristeza, de sofrimento, de dor, né? E a Bíblia está falando, alegrai-vos. Mas como é que eu vou me alegrar, sendo que a minha situação está assim? Ué, o que ele está falando ali, ó, você está pensando errado. Isso que está te causando tristeza, dor, agonia, coisa assim, se você mudar o modo de pensar, você vai ter alegria com isso. Por que Tiago fala assim, ó, tende por motivo de grande alegria, ou passar por várias aflições.
Porque quando você muda, você vê em um problema uma oportunidade. Quando você vê numa situação difícil, você vê um Deus, né, que pode fazer milagre. E você começa a ter ânimo. E quando você vê, né, que Deus vai falar assim, a minha graça te basta, né? Então fica com esse espinho na carne aí. Você começa a ver assim, é porque eu não posso me exorbebecer, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. E aí o cara fica até alegre com aquela enfermidade, porque ele não vai ter orgulho, porque ele vai falar assim, ó, não adianta você, ó, com essa dor aí, não adianta você achar que você é o cara não, né? Porque e aí Deus vai poder me usar e eu não vou trazer a glória para mim, porque a glória é dele. Então Paulo podia se alegrar. Me alegro muito mais nas aflições. Por quê? Porque ele estava vendo ali uma oportunidade de ganhar algo, né? De ganhar algo com aquilo, algo melhor, algo grande. Então, aonde que Deus entra na nossa vida? Aonde que Deus ministra na nossa vida? No nosso pensamento. Mudou o modo de pensar? O teu pensamento, ele dirige a tua vida. O pensamento teu dirige a tua vida. O teu pensamento, ele te conduz a soluções. Pegaram, gente? Glória a Deus. Então diga comigo assim, se eu estiver ouvindo e obedecendo o que Deus fala, se o meu coração, falei, tiver envolvido com a palavra de Deus, e então eu faço parte do povo de Deus. Vocês podem ver, né, que lá no deserto teve uma época que Corá e esqueci o nome do outro, Abirão, e tinha o povo, que como aqueles caras eram líderes, então eles influenciaram o povo. Quando havia revolta contra Moisés, não era só um que fazia revolta, era um líder e com isso tinha o povo. E Moisés falou assim, ó, quem é do meu lado vem para o lado de cá, quem é do lado de Corá e Abirão vai para o lado de lá. Então, você tem que entender, se você não for comigo, você é contra mim, diz Jesus, né? Se você não é com a tua igreja, você é contra a igreja. Se você não ama o irmão da igreja, você é um espinho da carne da igreja. Você é um diabo dentro da igreja. Então você precisa entender como é que funciona. E aí, como que o diabo ele vai agir, né? Eu não assisti esse filme, como é que fala lá do diabo? Lá é Oficina do Diabo. Estou querendo assistir. Mas eu tenho certeza que naquele filme lá ele vai falar sobre o pensamento. Que o diabo fala no pensamento das pessoas. E qual que é a pessoa, o homem carnal, o diabo ele usa algumas artimanhas. Né? O diabo ele não é um inimigo que vem e você é enganado por ele. Ele usa pensamento, usando a nossa própria natureza, e ele usa as coisas do mundo. Por isso que a Bíblia diz assim, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Vamos dar um exemplo, né? O crente, ele recebe uma palavra assim. Ele recebe uma palavra assim. Eu aprendi, né, com meu pastor, aprendi na Bíblia, aprendi com homens de Deus. Um dia um cara pegou, só falou assim para mim. Eu guardava 10% que eu ganhava de salário. E sempre tive isso como lei, ensinava. Aí um dia um cara falou para mim, se eu não me engano foi o pastor Paulo. Ele falou assim, eu fui no lugar lá, o cara começou a ministrar. Ele falou assim, que para prosperar mesmo, você tem que arrancar 20% que você ganha e guardar.
É aqueles 20% que vai guardar. Eu escutei aquilo e menos de 20 eu não vou guardar. Eu posso guardar mais, menos nunca. E eu entendi o seguinte, que quando eu pego o meu salário, o primeiro é do Senhor. Não pode negociar isso. Quer dizer que você tem que trazer o primeiro coisa na igreja, mas você nunca negocia. Deus, você nunca deixa de contribuir. Mas o segundo é o 20%, não era a minha necessidade, não era meus problemas. O segundo era os 20%. Porque ali é uma palavra que eu estou recebendo, é um ensino que eu estou recebendo. E se eu quiser que Deus esteja nas minhas finanças, eu tenho que obedecer o que? A palavra. Eu obedeço a palavra. Diga comigo, eu obedeço a palavra. E qual que é a palavra de Deus, né? Verdade, o cara começou a mostrar, falou assim, pode ver a história de José. José mandou guardar 20%. Agora, eu sei que Deus quer que nós guardemos, se possível, tudo. Não é os 20%. Mas quando ele fala pelo menos 20%, é porque Deus está te dando liberdade para você. Depois dos 20%, né, se você for uma pessoa muito ruim, guarda pelo menos 20%. Se eu desobedecer, o que vai acontecer? Igual quando o Senhor falou para mim, que eu reclamava para Deus, mas não está dando certo, né, tal. O Senhor falou assim, mas continua me obedecendo, mesmo não dando certo, que na tua velhice você vai nadar de braçada. Quando eu fiz 60 anos, eu fiquei muito contente, porque aí eu fiquei velho. E Deus falou que eu ia nadar de braçada quando eu ficasse velho. E de fato, depois que eu fiquei com 60 anos, nunca mais tive problema com dinheiro. Entende? Mas até então, né? Aquelas regrinhas eu tinha que... O que é a nossa economia? A nossa economia, ela é semente. Então, quando eu guardo aqueles 20% vai ser a semente que você vai plantar em algo. Então, quem já tem a terra, entende? Ele investe em quê? Em semente. Então, eu não preciso... Da onde que eu vou investir? Eu vou investir no meu negócio. O que sobra. E se eu investir no meu negócio, quanto mais eu planto, mais eu vou colher. Pegaram, gente? Investir fora do teu terreno é a pior coisa que você pode fazer. Mas vai chegar um tempo que tudo que o teu coração desejar, quando você obedece a palavra de Deus, você vai poder fazer. Só que você não vai fazer mais. Porque você é outra pessoa. Aquilo que era uma tentação, você se amadureceu. Aquilo não é mais importante. Né? Para o Edmar hoje andar num carro bom, da coisa, ainda pode ser importante. Mas daqui a uns tempos ele vai falar assim, como é que eu era bobo, né? Ele vai querer um carro bom. Mas ele vai falar, como é que eu era bobo, né? Eu fui conversar com um doutor, e ele é um rapaz novo, e ele começou a falar, né, que ele iria começar uma casa, tal. Ele falou, Trovati, meu pai falou para mim, o pai dele também é doutor, falou para mim que eu vou fazer uma casa grande, e depois eu vou me arrepender, porque ele já arrependeu, todos os amigos dele se arrependeu. Aí, eu falei para ele assim, vai mesmo. Aí contei a minha história para ele, da minha casa, tudo, né? Falei, hoje eu moro numa casa que eu não consigo vender, se eu for vender ela, eu vou perder bastante e tal, né? E minha casa tem piscina, tem isso, tem aquilo, né? É terrível a gente querer. E a melhor coisa que eu faço é desfrutar dela, mas não... Era melhor se livrar dela. Aí eu falei para ele, e você vai fazer tua casa também, e você vai se ferrar também.
Mas eu faço ou não faço, Trovati? Tem que fazer. Você vai fazer de qualquer jeito. Depois você vai se arrepender. Por quê? Porque é a idade da pessoa. Né? O Edmar falou para mim um dia, falou assim, sabe por que eu fiz piscina em casa? Porque desde criança eu queria ter piscina, eu queria uma piscina. Então ele fez um desejo de criança. Mas daqui a uns tempos o Edmar vai ter 65 anos, 60 anos, né? A excelentíssima dele também vai passar de 60. Eles vão poder ter tudo que eles quiserem. Tudo mesmo. Mas tudo mesmo. O coração deles desejar, eles vão poder ter. Só que se eles crescer mesmo, eles vão falar assim, não quero mais. Não é mais importante para mim. E tem hora que eu fico pensando, né? Vamos pensar aqui. Né? Deus ele é um pai que a gente, como criança, a gente é igual criança, a gente fica entendendo, né? Por que Deus, quando a gente mais quer, mais deseja, mais coisa, a gente não consegue? Aí fica velho que não quer mais, aí toma vontade. Né? Quando eu era criança, eu queria sentar num lugar assim, encher de doce, né? Mas não tinha dinheiro para comprar chocolate, não tinha condições, né? Hoje eu posso comprar um caminhão de chocolate, não posso comer chocolate. Né? Então, mas eu não sei, né? Mas por trás disso, né, não é um Deus falando não, é um Deus cuidando dos seus filhos. E a maneira de Deus cuidar, né, é essa. É fazendo você ser limitado. É tirando as condições. Né? Tirando as condições. Então, né, eu creio que o Senhor está no controle de tudo. Põe para mim Salmos 91. Mas eu estou falando de proteção, né? Já entrei na finança. Mas é só para vocês entenderem, tá? Sabe por que eu gosto de falar de finança? Porque o meu sonho é ver vocês todos sem problema com dinheiro. Porque muitos vêm na igreja, querido. Até um dia um japonês, esses tempos atrás, um japonês entrou lá na igreja e falou assim, Trovati, se eu for lá na tua igreja, eu vou ficar rico? Porque tu fala que lá é igreja de rico, né? Que vai ficar rico. Ó, você está numa igreja que a mãe fala que nós somos igreja de rico, tá? Eu falei para ele assim, com certeza. Porque se você obedecer a palavra de Deus, né, e ouvir aquilo que Deus ensina lá, e praticar, é impossível você não ficar rico. Né? E o 6... Gente, é só praticar. Aquilo que está na palavra vai te perseguir, te alcançar. Mas sabe o que o crente fala para mim? Mas pastor, eu ganho pouco. É mais fácil. Você só tem que praticar os princípios da palavra. Praticar. Pratica por quê? Porque a promessa de Deus é fiel e verdadeira. Ela vai perseguir quem ouve e obedece. Não espera ganhar mais para guardar. Porque se você esperar ganhar mais para guardar, né? Agora, o que o diabo vai fazer? Você já sabe que você tem que guardar dinheiro. O que o diabo vai fazer, gente? Vai fazer você não aceitar essa palavra, andar por uma dificuldade, ele vai criar dificuldade, problema para você gastar e não guardar. Então aí você já tem uma dimensão de luta espiritual. Aí como é que você sai da cobertura nessa luta? É que você critica o pastor porque você não conseguiu. Você critica o ensino bíblico porque você não conseguiu, porque você ficou ofendido com aquele ensino, porque o pastor está te dando indireta. Esse é o problema de crente velho. Crente velho acha que o pastor está dando indireta porque agora ele conhece a sua vida. Mas você já reparou que eu trago aqui pessoas que, pode perguntar, o último profeta que veio aqui, ele pregou,
Gente, ele relatou as coisas que estão acontecendo na igreja que nem eu sabia. Ele contou pregando, né? Que pessoas que estavam aqui com o coração interessado no pão, mas, entendeu, né? Só estava aqui por causa do pão e tal, e os pessoas interessadas no pão, o que fez? Ó, sumiu. Até sair da igreja. Na hora que for saindo, fui vendo, falei, aí eu fui lembrando a história de um por um, né? Então, as pessoas, né, elas vão ouvir assim, vai num congresso, vai num negócio assim, porém eles vêm e falam assim, pastor, tudo que o senhor ensina, falou de um jeito diferente, mas é as mesmas coisas que você ensina. Aí o que está acontecendo? Então essa pessoa, como ela não ouve a voz do pastor dela, então ela está com divisão espiritual dentro da igreja, ela já está dividida com a igreja. E tudo que o pastor ensina, ela acha que sabe mais. Gente, quando vocês ficar mais velho, quem aqui tem menos de 50 anos? Levanta a mão. Menos de 50. Tá. Ó, preste bem atenção. Quando vocês tiverem mais de 60, já tiverem com filhos casados, com neto, tudo, vocês vão começar a lembrar de uma coisa. Eu achava que meu líder era um ignorante. Eu achava que sabia mais do que ele. Hoje eu vejo que quem é o tonto sou eu. Quem era o tonto era eu. Então, uma coisa que tem na adolescência nossa, quando nós começamos a estudar um assunto, você malemar começou a estudar aquele assunto, né? E você esquece que você está lidando com uma pessoa que está 30 anos na tua frente, 20 anos na tua frente, que já estudou sobre aquele assunto, já viveu aquele assunto, já foi derrotado, já foi vitorioso, tem experiência sobre aquele assunto e sabe interpretar aquele assunto. Mas você ouviu alguém ensinando de uma maneira diferente, você começa a falar assim, não, eu sei mais do que o meu pastor. Pegaram? Vamos dar um exemplo. Bem simples. Eu contrato um funcionário agora e ele vai trabalhar para mim lá vender pneu. Aí ele estuda sobre pneu, ele vê sobre pneu, ele coisa o pneu, tal, papapá. Pô, eu conserto pneu desde 12 anos de idade. Daqui a pouco aquela pessoa está discutindo comigo, querendo me provar que eu estou errado. Em algum detalhe, ele pode até acertar, né? Porque a pessoa se atualiza. Mas qual que é o pecado dele? Ele desrespeita, o adolescente desrespeita a autoridade que tem a experiência, que viveu. Às vezes, aquilo que você está aprendendo hoje, né? O teu pastor, o teu líder, aquela pessoa que está lá na tua frente, ele não só aprendeu, ele já viveu aquilo, já experimentou, já teve o resultado daquilo. Mas a gente acha que sabe mais do que ele. Quando eu me converti, né, eu comecei a estudar muito livro, Bíblia e tal, e eu comecei a achar que eu era mais sabido do que o meu pastor, que é o pastor Vanderlei. Tanto é que eu criticava umas atitudes dele. Depois que eu virei pastor, eu falei assim, por isso que o pastor Vanderlei fazia daquele jeito, na época eu criticava ele. A gente é tonto. Então hoje ele chega aqui, né? Se ele chega aqui, dá uma impressão que ele é um homem ultrapassado e tal. Mas a gente só aprende a respeitar os mais velhos quando a gente fica velho também. Igual eu e a minha esposa, nós estávamos conversando outro dia. Então eu estava falando para ela, falei, Rose, para mim é difícil aceitar a geração dos meus filhos. A dos meus netos eu nem tento. A dos meus filhos, para mim, é difícil engolir. Aí até eu citei, né, um cliente que sentou sábado, né, lá na loja, e a gente nota na cara dele que ele está sofrendo muito por causa dos filhos, né, está frustrado, né? Porque os filhos estão achando que sabem mais do que ele, estão
pegando a rédea dos negócios. Então, e o cara está desanimado da vida com os filhos, sabe? E até eu dei umas dicas lá para ele. E por quê? Porque a geração dos meus filhos, ela é uma geração diferente. Igual eu falei para o rapaz, não estou falando que eles estão errados. Talvez eles estão mais certos que a gente, mas eles estão desrespeitando a gente. Eles estão acabando com a nossa geração, com a atitude deles. Eles estão desonrando. E isso é uma maldição espiritual muito grande para a geração dos meus filhos. Porque a Bíblia, ela fala que para você prosperar, um dos princípios é honrar pai, mãe. Para você poder estar protegido no mundo espiritual, você tem que honrar a autoridade. Honrar a autoridade é reconhecer o governo de Deus. Por quê? Porque se Bandeirantes tem uma administração, aquilo é para pôr ordem naquilo que Deus criou. E desrespeitar as autoridades que estão sob o comando é um pecado direto contra ao governo de Deus na terra. Desrespeitar um patrão, desrespeitar um pastor, é você estar sendo um próprio demônio querendo, entende, atrapalhar o governo de Deus na terra. E com isso você atrapalha Deus fazer grandes coisas que Deus tem que fazer por meio de uma organização, né? Ó, a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga à sombra protetora do Deus Todo-Poderoso, pode dizer a Ele: o Senhor, ó Senhor Deus, Tu és o meu refúgio, o meu protetor, Tu és o meu Deus e eu confio em Ti. Então ela pode, se pode dizer, é porque isso acontece, né? Ó, ela pode dizer: o Senhor, ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor, o meu protetor, Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Se ela pode dizer, é porque ali está falando assim, ó, ela pode dizer. Ele pode dizer. Se pode dizer, porque diga comigo, porque é um fato, falei. Vamos lá. Deus livrará você de perigo escondido, de doenças mortais. Ele cobrirá com as suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite, nem do assalto durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá nada. Você olhará e verá como os maus são castigados. Você fez do Senhor Deus o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhuma desastre lhe acontecerá, e a violência não chegará perto da sua casa. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você, para protegê-lo. Aonde quer que você for, eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés você esmagará leões e cobras, leões ferozes e serpentes venenosas.
Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Quando eles me chamarem, eu responderei, e estarei com eles nas horas da aflição. Eu os livrarei, farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei uma vida longa e mostrarei que eu sou o seu Salvador. Salva de palmas para Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, uma coisa que eu quero explicar para vocês. Para estar debaixo da sombra do Deus Todo-Poderoso, nós não aprendemos que é o pensamento? Então, para que eu seja protegido por Deus, eu tenho que ouvir a sua palavra e pensar assim: vou obedecer. Entende? Por quê? Porque se eu ouvir a voz de Deus e obedecer, as bênçãos virão sobre mim e me acompanharão. Se eu sou uma pessoa que ouve e obedece a Deus, os anjos do Senhor vão acampar ao meu derredor e vão me proteger. E aonde que eu vou ouvir a voz do Senhor Deus? Primeiro, eu preciso ser igreja. Porque quando Jesus, antes dele subir ao céu, ele instituiu a igreja, entende? A unidade, a igreja, como a sua própria pessoa manifesta na terra. E ele instituiu a igreja como o corpo dele. Entende? Toda a autoridade, todo o poder de Jesus, ele habita em plenitude na sua igreja. Então, quando o pastor da tua igreja te ensina algo, entende? Aquilo se torna uma maneira de você ser protegido e ser guardado. Quando você está na igreja e ainda não consegue obedecer a palavra de Deus, se você é um crente novo, não consegue obedecer a palavra de Deus, e você procura socorro do teu pastor, do teu líder, da tua igreja, aquele pastor vai orar por você. A tua cabeça precisa mudar, mas no mundo espiritual, o diabo, ele perde o acesso à sua vida, ele tem que sair da sua vida. Pegaram? Eu acabei de receber um testemunho agora, do irmão ali, do irmão Alfredo. Né? Você não vem testemunhar aqui, Alfredo? Você não vem testemunhar depois da oração de domingo passado? É domingo passado? Não, domingo retrasado foi, né? O testemunho que você contou para mim agora há pouco, vem aqui. É agora. Não pode levar o microfone aí, você falar? Conta, eu pergunto para você responde. Espera aí. O Alfredo, ele contou que estava numa dificuldade. Ele vai contar aqui para vocês, né? O que você pediu para mim orar? Foi domingo passado ou retrasado? Retrasado. Domingo retrasado. Por que você pediu para mim orar para você domingo retrasado? Pastor, porque estava tudo fechado e eu estava sentindo, isso é umas coisas que eu sinto há muitos anos, né? E eu estava sentindo aquilo muito forte, pedi para o senhor orar. Estava tudo fechado em tudo quanto é sentido. Tanto para mim quanto para o Felipe, que trabalha junto comigo. Né? E você sentia opressão maligna? Opressão. Sempre. Isso. E aí não opressão, conseguia... agulhada nas pernas, na mão, tudo isso. E isso aí, ele faz 20 anos que eu sinto isso. E eu sei quando vem com muita força e começa a atrapalhar a minha vida. E atrapalha mesmo, com força. Tá. E eu contei para o senhor aqui, o senhor orou. A partir do dia que o senhor orou, aquilo afastou e até os negócios Os negócios estavam travados há quanto tempo? Começou em agosto. Agosto. Setembro mais ou menos.
foi fechando, porque começa devagar e chega uma hora que trava inteirinho, né? E aí a coisa fica feia, que daí nem o aluguel eu consigo pagar. Tá, daí eu fiz aquela oração, foi uma libertação, né? Sim. Do local, né? Você tudo. Aí você melhorou e os negócios, como é que ficou agora? O pastor, desde aquele dia, no outro dia já começou a melhorar. E essa semana foi boa demais. Graças a Deus. Muito boa. É que eu vi que tinha uns caminhões lá em frente, sumiu tudo aqueles Sumiu caminhões. tudo. Vendeu. As caminhonetes que eu tinha para vender, estradinha, eu vendi 3 essa semana, vendi um caminhão, vendi muita coisa. E o Felipe também, graças Glória a Deus. Salva de palmas para Jesus. Ó, a nossa vida com Jesus, ela não pode perder a inocência do começo. Vamos dar um exemplo, né? Então, o crente velho, que ele já está com problema no coração, está enjoado, está criticando, está não sei o quê, já não tem mais prazer no seu líder, na sua coisa, você vai orar para ele e não acontece nada. Por quê? Porque o diabo não pode, querido, obedecer uma ordem do teu pastor se você tem problema no coração com ele. Só que daí você está, querido, sendo manipulado por demônios. Sabe o que estava segurando os negócios do Alfredo? Era o mesmo negócio que estava atrapalhando, que pode ainda, que está tentando atrapalhar os meus negócios, negócio de coisa, negócio do ex, negócio de coisa. Cada um de vocês. Para poder você ficar livre nessa batalha espiritual, diga comigo, batalha espiritual. Você precisa resolver o teu modo de pensar a respeito do teu líder, do teu patrão, da tua igreja. Você tem que voltar, querido, a buscar ter um compromisso genuíno, tipo assim. Aí, quando você começa a ter essa confiança, você chama eu, pastor Dimar, pastor Dorival, e põe a mãozinha na tua cabeça ali, ó. Salta. Mas se você tiver já induzido pela cobiça da vida, pelo mundo, entende? A Deus não é o mais importante na tua vida. Por quê? Porque você fala, não, Deus é o mais importante. Só que para Deus ser o mais importante, você põe Deus na coisa, e o meio de você ter Deus é a tua igreja. É o teu ministério, é o teu grupo de pessoas. Você precisa estar envolvido nesse grupo. Quando você está envolvido nisso, querido, todas as regiões celestiais de Deus, né, querido, que é envolvida para aquele grupo ali, ó, ela vai estar te dando cobertura. Se aquele grupo ali, querido, Deus enviou uns anjos para cuidar da prosperidade das pessoas, se você estiver amando, indo lá, buscando, só que quanto mais velho você fica de igreja, mais difícil é, entende? Ter o coração que o Alfredo teve aqui. Se o Alfredo daqui 10 anos ele começar a estudar a Bíblia, ler e vir aqui e tal, daqui a pouco ele está começando enjoado do pastor, está querendo novidade, não sei o que, o pastor vai orar para ele, não vai funcionar igual funcionou. Então você que é crente mais velho, a alegria do princípio foi embora, por quê? Porque você não amadureceu. Nós precisamos amadurecer, precisamos converter, mudar o modo de pensar. Sabe como é que é uma pessoa madura espiritualmente? Porque Deus vai usar os maduros. Entende? Você tem que passar essa fase da adolescência. Deus vai usar pessoas maduras. E pessoas maduras voltam a ter tanta proteção, querido, que ele não só é protegido, como ele cobre até o pastor dele. Mas ele não é mais importante do que o pastor, mas ele é mais usado do que o pastor, porque ele pode cobrir aquela pessoa em oração. Entende? Você nunca vai ser mais importante do que o patrão, do que o líder.
do que o pastor, do que o fundador. Esquece isso. Você tem que ser submisso a isso. Mas você pode ser uma pessoa mais usada por Deus do que ele. Você pode cobrir ele em oração. Você pode ser maior no reino de Deus do que ele. Pegaram? Eu nunca vou ser uma autoridade maior do que o prefeito da cidade. Eu posso ser o cara mais que faz coisa mais boa do mundo. Eu posso ser mais rico do que ele. Eu posso fazer mais coisa do que a prefeitura faz. Mas eu nunca vou ser maior do que o prefeito. Eu posso estar ajudando ele, fazendo mais do que ele pela cidade. Mas o prefeito tem que ser respeitado. Senão eu sou um rebelde. Tenho que fazer as coisas para que ele, entende? Para o meu próprio bem. Quando eu desobedeço a palavra de Deus, querido, ó, o diabo anda ao derredor, tragando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, teu pensamento já está fora, o diabo já está cirandando na tua finança, na tua saúde, na tua casa. E às vezes, querido, você precisa de um milagre na tua casa para resolver um problema e nunca vai ter aquele milagre. Por quê? Porque você cresceu espiritualmente, mas se tornou um jovem que está decepcionando teus pais. No mundo espiritual. Um pouquinho aqui na tela. Aí o que acontece? O diabo vem. Por que o diabo, querido, hoje está colocando tanto câncer nas pessoas? Tanto problema mental nas pessoas? Porque achou brecha. O diabo achou brecha. E a brecha, pode saber, é o coração do povo da igreja. Não é o pecado do povo do mundo, não. É o nosso pecado. Nós precisamos, querido, usar a fé. O que é a fé? Diga comigo, a fé é um pensamento inteligente, fala aí. Fala aí, não emocional. Então, nós sabemos, querido, olha bem, que ofensa é uma arma do diabo. As pessoas ofendem nós, querido. Entende? Elas ofendem nós e às vezes ela nem sabe que ofendeu. Mas vamos supor que ela te ofendeu de propósito, com intento. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra o diabo. Quer dizer, o diabo conseguiu ferir. Ele conseguiu te pegar. Por quê? Porque não tinha um escudo ali, ó, do amor. Porque se uma pessoa me ofende, e eu oro e falo assim, eu vou amar. A ofensa não te pegou, o teu coração não tem ofensa, você tem um coração puro. Pegou? E o que é que fez teu escudo? É a palavra que manda amar vossos inimigos. Agora nós se ofendemos, que ele sabe com quem? Com o irmão da igreja, que às vezes é o jeitão dele. Mas eu não posso. Olha o jeito que falou comigo. Eu já vi gente sair da igreja, querido. Não é que não, todas as igrejas. Vira e mexe, tem isso. Sai por causa de briga dos filhos. Não gostou do que a criança. Outra criança. Aí vai a mãe coruja, defende o filho. Vai a outra, defende o filho. E sai da igreja por causa do... Vamos falar a verdade. Que maturidade tem uma pessoa dessa espiritual para poder sair da igreja por causa de encrenca com filho? O que vocês acham? Fala para mim. E às vezes você já fez isso. Se ofendeu porque o teu filhinho brigou com o filho, foi lá e a mãe não fez nada.
Nós não estamos falando que a mãe está certa, está errada. Nós não estamos falando isso. Mas espera aí. Ofendeu, deixou se ofender. A ofensa, querido, é um ponto de vista teu. Você deixou se ofender por quê? Porque você é humano. Entende? Pecador. Condenado a ir para o inferno. Aí quando você fala, peraí, mas eu não sou mais humano. Eu sou filho de Deus. Eu sou ET. Sou ET. Sou um OVNI. Aquele ser humano que se ofendia, está morto. Nasceu um agora que ama. Que é de propósito. Que é de intenção. Entende? Um pai, ele nunca se ofende com o filho. Entende? Um pastor nunca se ofende com a ovelha, o pastor de Deus. O pastor fica preocupado com a ovelha, porque ela fazendo aquilo, ela vai se lascar. E o pastor sofre por causa da ovelha, porque ele ama. O patrão também de Deus, querido, ele ama. Ele não está sendo xarope com você, ele não está coisa. Quando ele está te criticando, está te coisa, ele não está criticando, ele está preocupado, ele está querendo o seu bem, ele está querendo te proteger. O maduro é assim. Só que as crianças, elas se ofendem. Entende? As crianças, elas ficam pensando que é pessoal, mesmo que fosse. Cresça. Cresça, senão você vai ser aquele que saiu do rebanho. Porque o diabo, ele não fala nessa linguagem. O diabo, ele pega, querido, aquela ovelha que está afastada do rebanho. Aí aquela que ele vem e traga. Pegaram? E depois que ele tirou a pessoa do fogo, aí tirou do meio, aí só Deus, né? Vocês estão entendendo? Então nós precisamos compreender como é que funciona a batalha espiritual. Então põe para mim, 2 Coríntios 4, 10. Não, é 10, 4, né? 2 Coríntios 10, 4.